Você sabe qual é a melhor e mais recomendada manta para impermeabilizar lagos ornamentais? Sabia que mais de 90% dos vazamentos em lagos artificiais não acontecem porque a manta é ruim, mas sim porque tem erros na sua instalação. Muitas pessoas investem bastante dinheiro na construção de um lago, compram bons equipamentos, escolhem peixes de alto valor e no final enfrentam infiltrações, perda de água e reformas caras simplesmente porque utilizam geomembranas erradas e instalação de forma incorreta. Eu sou o professor Marcos Sobowski e nesse vídeo você vai aprender tudo o que realmente importa sobre mantas de impermeabilização. Vou apresentar a melhor manta geomembrana para você colocar no seu lago ou piscina bionatural, entender as vantagens, descobrir como instalar corretamente, aprender a vedar a tubulação de captação de entrada no filtro biológico, realizar emendas, fazer reparos, saber qual é a profundidade ideal de um lago ornamental e evitar erros que comprometem a sua durabilidade. Se você pretende construir um lago que permaneça bonito, seguro e livre de vazamento por muitos anos, esse vídeo é para você, que pode economizar muito dinheiro e evitar grandes dores de cabeça no futuro. A geomembrana é um revestimento responsável por manter a impermeabilização de toda a água confinada dentro do lago. Ela precisa suportar pressão constante da água, movimentação natural do terreno, exposição ao sol, raízes, pedras, variações de temperatura e o peso das rochas naturais. Por isso, escolher apenas pelo menor preço quase sempre resulta em prejuízo. O investimento em comprar a manta geomembrana deve considerar vida útil, resistência mecânica, facilidade de instalação e possibilidade de manutenções futuras. Podemos encontrar no mercado mantas geomembranas como a EPDM, a PVC e a PVB. Essas são as mais utilizadas nas obras de impermeabilização de lagos e piscinas bionaturais. Antes de aplicar a geomembrana, temos que saber alguns detalhes de profundidade em um projeto de lago. A profundidade recomendada depende de cada projeto, mudando de acordo com as suas necessidades. Costuma-se construir lagos com profundidade de 1 metro ou mais, se as espécies de peixes são as carpas, pois essa profundidade também garante o conforto térmico necessário desses peixes nas estações mais frias do ano. Portanto, quando for construir um lago, temos que considerar e garantir o bem-estar dos peixes também. Piscinas bionaturais, por exemplo, são mais fundas para proporcionar maior segurança e maior espaço de lazer aos frequentadores. Pessoal, em lagos é importante evitar profundidades inferiores a 50 centímetros, por conta do aquecimento da água pelos raios solares, se manter peixes como as carpas, por exemplo. Quando falamos em lagos ornamentais profissionais, a EPDM é sempre a melhor opção. A manta EPDM é uma borracha sintética de alta performance e tem ótimas características de alongamento e contração, permitindo moldar-se sobre a base dos lagos escavados. Suas principais características para projetos de aquapaisagismo são extrema flexibilidade. Isso aqui é um pedacinho da manta EPDM. Vocês podem notar que ela é uma borracha de extrema flexibilidade, de alongamento e contração. Olha só como
estica bem, né? Ela acompanha a movimentação do terreno, né, ao longo do tempo. Tem excelente resistência aos raios UV, suporta grandes variações de temperatura, tem elevada resistência ao rasgo e tem longa vida útil, com durabilidade de 50 anos ou mais, sem a perda da sua propriedade. Essa elasticidade facilita a instalação em lagos com curvas de diferentes profundidades e formatos orgânicos. É muito utilizada em projetos profissionais justamente pela durabilidade, né, e pela baixa necessidade de manutenção. É um investimento seguro, pois seu custo-benefício costuma ser excelente quando comparado ao longo do tempo. Após a escavação, temos que preparar corretamente o terreno. A base do fundo e as paredes devem estar completamente limpos. Você deve remover as pedrinhas que se acumulam no fundo, raízes, resto de galhos de árvores, né, resto de concreto, objetos pontiagudos. Isso deve ser evitado, né, quando for colocar a manta. Em seguida, faça o nivelamento do solo e a compactação, né, de toda a cava, né, e as paredes inclinadas do lago. Molde as laterais com diferentes níveis para representar um lago natural. Sempre que possível, utilize uma camada de areia fina para criar uma base de superfície uniforme. Daqui a pouco eu vou mostrar o erro que causa a maioria dos vazamentos em lagos no primeiro enchimento de água. Tá? Você sabe como instalar corretamente a geomembrana dentro da escavação? Para instalar a manta, antes temos que acomodar uma proteção extra dentro da cava. Costuma-se aplicar uma camada de geotêxtil bidim para dar mais segurança à impermeabilização principal contra perfurações, né, e aumentar a sua vida útil. Essa etapa costuma ser negligenciada, mas faz uma enorme diferença na durabilidade. Agora é aplicada a manta geomembrana principal. Ela é posicionada cuidadosamente, permitindo que ela se acomode naturalmente ao formato do lago. Evite tensionamentos excessivos, né? Mantenha uma pequena folga para compensar futuras movimentações do terreno. É recomendável instalar em horários, né, que as temperaturas estejam mais elevadas, pois a manta se acomoda com maior facilidade, apresentando maior flexibilidade. Pessoal, será que isso já é suficiente para proteger a manta geomembrana? Ainda não é. Aplique outra camada de geotêxtil, né, como se fosse um sanduíche, né, de mantas, para proteger ainda mais quando for colocar os elementos decorativos no lago. O acabamento decorativo é realizado quando você colocar as pedras, né, as rochas, os seixos, areia branca, né, decks e todo o paisagismo em sua volta, proporcionando um visual bem mais natural. Se isso que mostrei até aqui não valer a sua curtida, o seu like, eu realmente não sei o que vale. Então já aperte o dedo no joinha e ajude-nos a crescer o nosso canal. Agora eu vou mostrar o ponto mais crítico na hora de impermeabilizar um lago. A vedação do tubo de captação de entrada no filtro. Esse é um dos pontos onde mais ocorrem vazamentos. Jamais faça de qualquer jeito a vedação do tubo. Existem algumas técnicas eficazes para evitar futuros vazamentos e infiltrações. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Você deve usar flanche de PVC, unindo o tubo com a geomembrana,
Você também pode usar flange de inox, né, com parafuso e porca, para também unir e vedar a manta geomembrana. Podemos usar também um passa-tubo, né, em PDM, cortando no diâmetro certo da tubulação e utilizar a cola específica para unir a geomembrana junto com o tubo. E também tem uma outra opção, que é o autoadesivo em EPDM, né? Você também garante uma boa vedação unindo o tubo com a manta geomembrana. Dessa forma, garantimos uma vedação extremamente segura, reduzindo a zero o risco por vazamentos. Agora eu vou mostrar um pouco sobre emendas e reparos na geomembrana. Em alguns projetos, devido ao tamanho ou dimensões irregulares, talvez seja necessário unir duas ou mais mantas geomembranas no projeto. A EPDM permite fusão a frio. Normalmente são utilizadas fitas adesivas especiais e cola prime desenvolvidas para esse fim. Para fazer emendas, utiliza-se fita adesiva específica de EPDM. Já para colar e fixar a geomembrana EPDM ao concreto, usa-se cola de contato específica para superfícies. Pessoal, nunca improvise utilizando colas comuns em seu lago. Uma emenda mal estruturada pode comprometer toda a impermeabilização do lago. Um erro na instalação ou na colocação das rochas pode comprometer a geomembrana. Isso é muito frustrante para o laguista, mas podemos corrigir com o adesivo de reparo para IPDM. Após finalizar, certifique-se que o reparo está bem fixado, vedando por completo a manta geomembrana. Veja agora os principais erros que não podemos cometer na instalação da manta geomembrana. É instalar diretamente sobre a cava, não utilizar geotêxtil de proteção, deixar a manta totalmente tensionada, utilizar colas inadequadas, cortar excessivamente sem deixar dobras e utilizar espessuras inferiores a um projeto de lago ornamental. São pequenos detalhes como esses que determinam se o lago terá 5 anos de vida útil ou várias décadas de funcionamento. Escolher a geomembrana correta é muito mais do que comparar preços. É compreender as características do material, realizar sem erros uma instalação profissional e proteger esse investimento em todo o sistema do seu lago ornamental. Uma boa impermeabilização significa menos manutenção, menor risco de vazamentos, maior segurança para os peixes e tranquilidade por muitos anos. Construir um lago ou uma piscina bionatural de qualidade começa literalmente pela base e sem infiltrações indesejáveis. Se esse conteúdo está te ajudando a entender como escolher e instalar corretamente a geomembrana para o seu lago, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana publico conteúdos novos, explicativos e técnicos sobre tudo o que envolve lagos ornamentais. Já assista outros vídeos explicativos aqui do canal que possa te ajudar em alguma dificuldade no seu projeto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.